A paz do Senhor Jesus a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa Viver com Saúde. O nosso programa é exibido pela TV Manaim nas multiplataformas da Igreja Cristã Maranata e após ficará disponível para apreciação no canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Hoje nós vamos conversar sobre um tema que tem preocupado muitas famílias, a ansiedade e a depressão na adolescência e na juventude. A fase da adolescência é marcada por muitas descobertas, mudanças hormonais, desafios na escola, nas amizades e até nas redes sociais. É um período bonito, mas que também pode trazer um sofrimento emocional, e para nos ajudar a compreender melhor esse assunto, eu recebo aqui meu amigo, médico psiquiatra, Dr. Vicente Ramatiz, ele que é empreendedor, que é psiquiatra, pai, é um visionário, escritor, né, Vicente? Sim. É um prazer imenso te receber aqui nos estúdios da TV Manaim. Hugo, na verdade, o prazer, a honra e o orgulho de estar aqui é meu. Pode ter certeza que eu estou me sentindo muito bem de estar aqui. Bom, eu queria começar contando um fato que eu descobri recentemente, que eu estudei com sua filha. E hoje eu estou aqui apresentando o programa. Para mim é uma honra imensa. Bom, e para começar, a gente queria começar a fazer umas perguntas que foram solicitadas pelos próprios espectadores da TV Manaim, né? Uma demanda que surgiu de dentro das igrejas, dentro dos Manaíns, né? Vamos lá, doutor Vicente, explica um pouquinho para nós o que é ansiedade e o que é depressão. A depressão é algo que tem acometido a população desde sempre. Só que a partir do momento que a Organização Mundial de Saúde começou a mesurar os dados, se constatou que acomete cerca de 30% da população. E no caso da nossa população aqui latina, parece que esses dados aumentam um pouco. Nós temos uma incidência dos casos de depressão de uma maneira muito acentuada nos nossos jovens. E o mais difícil de entendermos é como que demorou tanto a que programas como esse venham a trazer esclarecimento para as famílias. Até porque as famílias não conseguem entender que nós estamos falando de uma doença. Acomete o cérebro. É uma alteração neurobiológica que acontece no cérebro da pessoa quando ela está num estado depressivo. Quanto à ansiedade, a gente costuma definir da maneira mais simples. As pessoas falam, eu estou com ansiedade. Mas o que é ansiedade? Olha, ansiedade é você viver antecipando o futuro. Ficar imaginando o que é que pode acontecer. E se eu não fizer isso? E se acontecer aquilo? E sofrer com antecedência. Ao ponto de adoecer. Eu trabalhei muitos anos em pronto-socorro, então é muito comum chegar pessoas lá passando mal, com taquicardia, suando, sentindo que vai morrer. E após os exames, a resposta, crise de ansiedade. É interessante, você falou um dado, 30% é praticamente 1 a cada 3 pessoas. Então, é uma incidência muito grande, né? Por isso a gente está trazendo esse tema aqui para os nossos espectadores, para a gente poder explorar um pouquinho e a gente ter a importância, Vicente, de começar esse programa dizendo que a ansiedade e depressão são doenças. Sim. E devem ser respeitadas como doença, né? Nem tudo é apenas espiritual. Sim. A gente sabe que existem as contextualizações, né? A espiritualidade está muito envolvida, mas a gente vai tratar esse programa aqui como doença, né? E respeitá-lo como doença, como o diagnóstico, o tratamento, né? E isso que nós vamos falar um pouquinho, né? E vamos lá. O que pode desencadear a ansiedade num adolescente, num jovem? O que você pode nos dizer? É uma coisa interessante que está se constatando ultimamente, isso é muito moderno, começou-se a comparar a ansiedade. Um melhor exemplo, se o indivíduo está tendo vários picos de febre,
e dá para ele um antitérmico, uma dipirona, um paracetamol da vida, essa febre baixa, daqui a pouco volta, porque a infecção não está tratada. Exato. Então temos que partir para tratar a infecção. Hoje, com o entendimento das alterações neurobiológicas no cérebro, as disfunções neurobiológicas, nós estamos vendo a ansiedade como um sintoma de quadros que nós vamos dizer sejam depressivos. É porque as pessoas imaginam que a depressão é só aquela pessoa que está muito triste ou no canto. Não, tem vários níveis de depressão e várias formas de expressar essa depressão. Então, no caso, temos percebido mais a ansiedade, na maior parte das vezes, como um alerta de que ali tem alguém que está começando a ter um distúrbio neurobiológico. Futuramente, nós estamos caminhando para não falarmos mais em depressão, mas falarmos em distúrbios neurobiológicos e as suas diferentes manifestações. É importante frisar isso, porque mesmo atualmente com o nível de informação, mesmo com tudo que aconteceu durante a pandemia, onde as pessoas despertaram para a necessidade do tratamento seus transtornos psicológicos e mentais, ainda temos pessoas não acreditando que isso seja uma doença. E aí vem, às vezes, muitos mitos em cima disso, muitos preconceitos que atrapalham o tratamento. Eu já tive várias situações, algo interessante. A pessoa finalmente aceitar que os familiares levem ele ao consultório. Psiquiatra, dentro do consultório. Dentro do consultório, chega lá, o que está acontecendo? Olha, eu aceitei vir porque eu entendi que eu já não tenho mais rendimento, eu já estou tendo dificuldade de concluir as minhas atividades do dia a dia, e, na verdade, eu já estou com dificuldade de iniciar as minhas tarefas do dia a dia, eu não estou dormindo bem, eu estou com distúrbio de apetite, eu sinto dores de cabeça, eu sinto um cansaço que não se explica, e é a depressão. E aí a gente vai tratar. E às vezes um antidepressivo muito simples, medicamentos simples, com 2 meses você tem uma pessoa com um perfil muito diferente. Então se tornou muito comum no consultório, o paciente falar: por que eu não fiz isso antes? Por que eu esperei tanto? Que diferença que aconteceu na minha vida? E ainda existe muita resistência, né, doutor Vicente, das pessoas aceitarem a necessidade profissional, né, de chegarem a agendar e ir dentro do consultório. Eu ainda percebo muitas pessoas resistentes em buscar um profissional daquilo ali. Mas é interessante, você sabe, nas mulheres nem tanto mais. O problema é a mentalidade latina ainda, o homem. O homem, ele não só na parte de doenças mentais, mas o homem, ele demora mais a ter essa percepção de que ele precisa de ajuda, ele resiste mais às doenças, ele leva até os últimos instantes em que ele consegue evitar de ir ao médico buscar uma ajuda. Entendi. Isso faz parte até da nossa cultura. Agora, quando nós estamos tratando de adolescência e juventude, existem algumas fases ali, né? Decisão profissional, ensino médio, vestibular, curso técnico, o que fazer, né? Existe hoje uma expressão agora que está bem difundida, que é o bullying. Sim. Né? E essas decisões, essa mudança de ambiente hormonal também pode gerar gatilhos, posso dizer assim? Pode, muito grande. Eu entendo que a adolescência seja a fase mais difícil do ser humano, porque ele sai do conforto da infância, da proteção dos pais, para, de repente, estar tendo mudanças hormonais significativas. Nos meninos começa aquela mudança na voz, começa a percepção da mudança no corpo. É comum que, devido aos períodos de crescimento, tenha muita sonolência, muita irritabilidade. A questão da adolescência, né, vem de 10. Então, dos 10 aos 20 anos é considerado adolescência. E é um período de mudanças muito intensas. Essas alterações hormonais, elas refletem no comportamento, na maneira de pensar.
Até porque tem fatos interessantes. O adolescente nessa faixa de 13 aos 18 anos, hoje a neurociência entende que ele tem uma percepção disfórmica de si mesmo. Quando ele se olha no espelho, ele não se vê realmente como ele é. Ele acha que a orelha dele é maior, que o nariz seja maior, que a boca seja maior. Então ele se vê feio. E todos esses fatores, né, o cérebro, a informação, contribuem negativamente para essa questão da depressão. E aí, pela própria cultura deles, eles são mais agressivos entre si. Agora, você tocou num tema sobre diferença, né, entre meninos e meninas, né, homens e mulheres. Existe na psiquiatria, né, digo, psiquiatria do adolescente, alguma forma onde a menina se diferencia do menino na questão da ansiedade da adolescência? Existem manifestações diferentes? Totalmente. É impressionante. Como é que isso se dá? Como que a gente consegue identificar? Primeiro fator é a adolescente estar tendo uma visão disfórmica de si mesmo. Uhum. E nós sabemos que a questão vaidade de aceitação é muito grande. Então, a dor, o sofrimento, a dificuldade de autoaceitação é muito grande. A gente percebe isso e eu queria até que você desse umas dicas, né, para os pais. Os pais ou até os professores que acompanham os jovens, né, os adolescentes, que sinais de alerta nós podemos ver nos nossos filhos ou naquelas pessoas que nós estamos cuidando que podem dizer, olha, essa criança está com ansiedade, está com depressão. O que pode chamar atenção para a gente acender a luz e falar assim, ó, essa criança precisa de ajuda? A nossa sociedade está mudando muito. Até há cerca de 10 anos atrás, o primeiro sinal era esse jovem não estar indo socializar com os demais, não ir participar das atividades num prédio, não estar sempre lá embaixo com os outros no condomínio, brincando. Hoje, com essa questão do isolamento, de estar sempre... Eles estão em contato, mas de maneira virtual. Então, para as famílias se tornou mais difícil perceber se o filho está depressivo ou se está só cumprindo o papel dentro da nova cultura que está surgindo. Mas os dados maiores seriam: está deixando de ter prazer naquela comida que ele sempre pediu aos pais para fazer? São coisas simples. Está trocando o dia pela noite? Está muito irritado? A irritação faz parte da adolescência. Passou daquele ponto que usualmente se percebia? Está mais sensível? Qualquer coisa está sentindo ofendido, magoado, cortando relações com os amigos próximos. São sinais da depressão e também são sinais que possa estar passando por algum tipo de bullying. Isso é importante a gente identificar, né? Porque eu acho que em toda a medicina, quanto mais rápido a gente faz intervenção, melhor é o sucesso, correto? Correto. Então, é importante você que nos assiste, que é pai, mãe, ou que é professor, né, de um adolescente, de um jovem, tá percebendo sinais, irritabilidade, trocando dia pela noite, né, se estressando com coisas pequenas, né, talvez até comportamentos de vaidade, de alimentação, né, tem que atentar para essa criança para não perder, né, talvez o time de agir, né, Vicente? O que você falou muito bem, essa questão do time de agir. Alguns pais dizem que não querem que os filhos vão tomar remédio. Ele é muito novo para estar tomando remédio. É um grande erro isso. É um grande erro. Você está condenando seu filho a sofrer além do necessário. Se está apresentando um quadro depressivo,
ele precisa primeiro ser avaliado por um médico especialista, no caso um psiquiatra. Precisa de apoio psicológico. Temos hoje bons psicólogos trabalhando na área da adolescência. E aí, como que se faz de conseguir manter os estímulos? Quando eu converso com as famílias, eu sempre levanto as questões. Está em fase de crescimento? Respeita a sonolência dele. Tem alguns ciclos que vão ser difícil mesmo. Está tendo dificuldade de aprendizagem? Vamos avaliar. Hoje nós sabemos que tem transtornos como o TDAH, que está muito comum na nossa sociedade, que é uma outra discussão que poderíamos ter sobre questões alimentares e tudo mais. Precisa de uma avaliação correta. Às vezes os pais perguntam, então, o que eu faço com meu filho? É o comum, é aquilo que deve ser feito para nós, claro, respeitando os limites deles, a falta de paciência, mas não abrir mão da boa alimentação, não abrir mão de alguma atividade física, não abrir mão do cumprimento de suas tarefas escolares, não abrir mão da continuidade do desenvolvimento espiritual. Isso aí. O desenvolvimento espiritual, ele tem uma importância muito maior, vai ser o suporte, muitas vezes, que vai tornar o jovem mais confiante que ele possa passar aquele momento de dificuldade. Você já adiantou a próxima pergunta, que era o que os pais podem fazer, né, para ajudar os filhos a ter uma boa saúde mental. Então, vamos resumir aqui. Exercício físico. Exercício físico, vai de acordo com as características. Não adianta os pais se projetando em cima do filho, quero que meu filho vá jogar futebol. Exatamente. Não, qual que é a habilidade que ele gosta, que ele né? gosta. Que ele gosta. Respeite a característica física, a habilidade. Isso, exato. Uma boa alimentação. Cuidado com, como se fala, junk food, os processados, isso é muito importante, afeta, inclusive tem trabalhos hoje mostrando que afeta os jovens TDAH demais, agrava o quadro. Isso, respeitar os hábitos de sono, né? Sono. Né? E tentar estimular um sono habitual, né? Claro. Inclusive, Vicente, eu vou até chamar aqui, fazer uma chamada, que o programa Viver com Saúde já tem inúmeros programas a respeito disso, de sono, de atividade física, de sedentarismo, de alimentação saudável, de emagrecimento. Nós temos uma playlist muito boa já, tá? Eu sempre coloco nessa playlist a questão do desenvolvimento espiritual. Exato. É um apoio, um suporte impressionante. Eu vejo a diferença entre aqueles jovens que estão em famílias cristãs buscando apoio e os que não estão. Acabam tendendo mais a vícios, consumos de substâncias ilícitas aí. E o que a gente chama atenção também é não julgar, né, Vicente? Porque os amigos podem julgar, né? Os coleguinhas da escola podem julgar, mas a família tem que apoiar. Tem que apoiar. A família não pode julgar, porque o adolescente se sentir julgado pelos próprios pais, eu acho que é uma sensação que dificilmente vai conseguir recobrar, né? Que dificilmente vai conseguir retomar atrás aquele sentimento. É muito importante diferenciar aquilo que é educar, cobrar, ensinar a ter responsabilidade, da ficar julgando, criticando e comparando com outros jovens. Isso é péssimo também. Isso, essa comparação ela eu pode já tive ser isso no consultório, na minha frente, assim, o pai falando, não, eu estou tão decepcionado, os primos deles não são assim. Isso é muito difícil, mas ouvir de pai, de mãe, isso não deve ser fácil. Mas vamos lá, Vicente. Ajuda médica e ajuda psicológica. Existe alguma recomendação formal, assim, que o adolescente precisa passar num psicólogo pelo menos uma vez quando fizer tal idade, ou isso é muito particular?
É muito particular, vai muito de vários fatores. Se esse jovem já manifesta algum tipo de distúrbio psicológico, mesmo estando numa família que seja muito funcional, às vezes existe até uma questão genética. Quando você procura olhar a família como um todo, vai encontrar isso. Tem jovens que são mais tranquilos, são mais seguros, têm um perfil diferente. Às vezes a família é bem estruturada, ele se apoia ali na família, e às vezes o problema está dentro da própria família. Então, nós não temos como mesurar e como dar uma receita de bolo. É Individualizar cada um, individualizado. né? É importante os pais estarem sempre atentos, porque, como já falamos aqui algumas vezes, quanto mais cedo iniciar o diagnóstico e o tratamento, melhor a chance de sucesso. E quando a gente fala de tratamento, como é que funciona isso, doutor Vicente? Tratamento para ansiedade e depressão. Eu não vou pedir para o senhor entrar em detalhe de medicamento, mas eu vou pedir para o senhor dar uma explanada geral de como funciona um tratamento feito com acompanhamento médico, psiquiátrico, psicológico e outras opções que nós temos, né? Outras terapias que nós temos à disposição. Como é que isso se inicia num paciente adolescente, jovem? A primeira coisa é explicar para esse adolescente e aqueles familiares responsáveis que estão ali o que significa esse tratamento. Então eu sempre digo para a família e para esse paciente, se você tiver um problema no estômago, alguma disfunção, você deve ter uma gastrite, azia, alguma doença desse caso, uma úlcera. Se for no coração, você vai ter alguma forma de palpitação, de alteração, pressão arterial, arritmia, de alguma maneira. E se for no cérebro, que é exatamente o maestro do nosso corpo? Então, se tiver uma disfunção nesse funcionamento cerebral, obviamente, nós vamos ter ali um transtorno, uma doença. Então, o tratamento nessa fase é medicamento. Não tem muito como evitar. Não adianta achar que conselhos, que orientações vão funcionar. Não. Assim como você não consegue fazer uma pessoa míope enxergar sem o óculos, você não vai fazer uma pessoa que está num estado depressivo de repente estar fazendo as coisas normais. Ele precisa inicialmente de medicamento e depois do suporte psicológico para estar se reintegrando à vida de uma maneira mais normal. Perfeito. É interessante que dentre essas muitas terapias, nós como cristãos nós precisamos destacar aquilo que o Senhor nos ensinou, né? E se eu fosse trazer um pouquinho, contextualizar para a Bíblia, né? A Bíblia diz assim em Pedro, capítulo 5, verso 7, lançando sobre ele, letra maiúscula, ou seja, lançando sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O apóstolo Pedro nos lembra que nós podemos entregar todas as nossas preocupações a Deus, porque é Ele que cuida de nós. Então, isso significa, né, que a fé e o cuidado com esses jovens faz parte do tratamento, correto? Correto, correto. Existe a mesma importância desse cuidado, desenvolvimento, educação espiritual do que as outras fazem. Que bom, né? É bom nós termos esse amparo de Deus, esse amparo do Senhor no tratamento das doenças psiquiátricas. Eu, como profissional também, né, na minha área, né, sem querer desrespeitar as outras, mas na minha área a gente percebe sim que os pacientes que exercem a fé, eles têm umas outras vias de tratamento. Não é só aquele medicamento, é importante,
a psicoterapia é importante, mas existem algumas outras vias para a gente chegar nesse sucesso terapêutico. E a fé, o exercício da fé, eu acho que é um pilar fundamental para chegarmos nesse sucesso, né? Eu vejo muitos pacientes que tratam ansiedade e acompanham comigo, porque a ansiedade pode piorar algumas arritmias, hipertensão, e acabam que chegam no meu consultório. Eu vejo eles falando assim: não, eu coloco louvores, eu tento cantar, eu oro, eu medito, eu converso com Deus para me acalmar. E de fato isso melhora também, né? Você tem essa experiência de tratar pessoas que exercem a fé? Eu vou até lançar um livro sobre isso. Olha, Espero que, se possível, até o final do ano. Depende de alguns fatores, né? Conseguir uma... Você sabe que o médico não é muito bom em pontuação. Eu preciso de uma boa correção e talvez até o final do ano nós estejamos lançando, nem que seja um e-book, sobre essa questão da importância da fé, da espiritualidade no tratamento da pessoa como um todo. poxa, que bom. Olha, Vicente, eu queria te agradecer demais, né, por nos ajudar a compreender esse tema, né, um tema tão necessário. E a você que nos acompanha, fica a mensagem. Se você é jovem, está passando por um momento difícil, primeira coisa, não tenha vergonha de pedir ajuda. Se você é pai, mãe, o educador, professor, esteja atento e presente, porque cuidar da mente é cuidar da vida, né? E que nós possamos lançar, né, Vicente, toda a nossa ansiedade diante do Senhor. Ao mesmo tempo, cuidar uns dos outros com amor, responsabilidade, porque nós sabemos que nós somos templo do Espírito Santo. Vicente, queria te agradecer pela sua presença aqui, pela sua disponibilidade. Eu sei que a agenda é difícil e se você quiser deixar um recado, fica à vontade, a câmera é sua aí. É que, como nós estamos falando de saúde de adolescente, que os pais lembrem que estão lidando com jovens que estão fragilizados emocionalmente, muito sensíveis. Não estou falando para passar a mão na cabeça quando estiver fazendo algo errado, mas que tem uma certa compreensão aquele menino que ainda está desenvolvendo o cérebro e está ainda um pouco se perdendo nas suas atividades. E se manifestar sinais de depressão, procure o médico. Não queira tratar com achismo. Não queira ir resolver as coisas com o Dr. Google. Procure um especialista, porque muitos casos que chegam para a gente complicados, logo no começo poderia ter sido mais simples. E a gente vê que isso foi falha da família. Bom, e para você que nos acompanhou até aqui, nós queremos deixar o nosso abraço fraternal e pedir para você continuar a acompanhar o Viver com Saúde. Curta o vídeo, compartilhe com quem você acha que precisa e vamos todos viver com saúde, porque viver com saúde é um ato de fé e de temor a Deus. A todos, a paz do Senhor.